Então, pessoal, boa noite. Então, dando continuidade à nossa aula de ecologia, impactos ambientais, a gente já conversou sobre isso na aula passada, e a gente viu que vocês também já viram na aula de geografia alguma coisa sobre impactos ambientais. Então, ecologia e geografia são disciplinas que estão bem ligadas, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esses temas e qualquer coisa, vocês sabem que pode nos perguntar. Então, um dos temas que a gente vai falar hoje é sobre os plásticos. Bom, os plásticos, eles estão presentes no nosso dia a dia em tudo, assim. Eu quero que vocês pensem, olhem só na volta de vocês, assim, a quantidade de plástico. Tem plástico em tudo. Então, a gente começou a usar o plástico porque ele é um produto barato, né? Então, e fácil de manusear. E ele está presente no nosso dia a dia em tudo. Só que ele tem um grande problema que ele não, em condições naturais, ele não consegue degradar, a natureza não consegue degradar, acabar totalmente com esses polímeros que foram criados, né, a partir do petróleo. Então, o plástico ele vem se acumulando no ambiente há muito tempo, principalmente nos últimos 50 anos, em uma quantidade muito significativa, e a gente não tem como substituir ele de imediato, assim, porque não tem uma outra opção, pelo menos até hoje, né, dia 30 de outubro de 2020, não tem uma outra opção que seja assim tão barata e fácil de produzir como o plástico. Então, o plástico, vocês sabem que ele é derivado do petróleo, né? Ele é fabricado a partir do petróleo. E a partir da extração do petróleo, então, ele sofre as transformações e ele é utilizado por nós em larga escala. E o que acontece? Além de todo esse problema da gente usar tudo de plástico, a gente ainda não tem uma forma correta de descarte, né? O descarte do plástico, na maioria das vezes, ocorre de forma inadequada, acaba parando na água, né? Nos nossos ambientes aquáticos, acaba indo para o mar, onde hoje a quantidade que tem de plástico flutuando e submerso no mar é aterrorizante, assim. Então, além disso, dele não se degradar completamente, o que acontece? Forma umas micropartículas, que são chamadas de microplásticos, que é um assunto que é bem importante, bem relevante na atualidade, porque os cientistas começaram a encontrar microplásticos nas coisas mais impossíveis, mais absurdas, assim, inclusive no nosso corpo, inclusive. Então, o que acontece? Esses microplásticos, ele acaba sendo ingerido pela biota marinha, né? Ou se acumulando como sedimento no fundo do mar. Então, o problema está exatamente nesse descarte e que gera esse problema, né, de acumulação do plástico no oceano. Então, aqui eu coloquei um gráfico, ó. Tá bem pequeno, né? Mas aqui é 1950, tá? E aqui é 1930, eu acho que é o último, que é aqui. Que, para vocês verem, aqui é uma projeção, sim. Então, aqui é 20 e aqui é 30. A projeção aqui de como que o aumento do consumo do plástico ainda vai continuar de forma tão íngreme, né? Olha o aumento que teve de 2 toneladas por... eu acho que eu não...
não lembro aqui, mas acho que é por dia, para 396. Então, é uma produção gigantesca e uma utilização enorme do plástico. Aqui eu coloquei um mapa dos países que mais produzem, que mais tem gerado resíduos de plástico, né? Então, os Estados Unidos está disparado na frente, né, com 70,8, enquanto que a China, 54,7 toneladas, e o Brasil, comparado com os Estados Unidos, até que não está tão alto a produção de resíduos. Então, os microplásticos, eles estão em todos os cantos da Terra, como eu falei para vocês, né? Nos oceanos, ele é um problema que acaba que o zooplâncton, lembra que lá a gente estudou que o zooplâncton é a base da cadeia alimentar, e aí os outros organismos acabam ingerindo, e ele, o que acontece? Ele bioacumula, viu? Lembram que na outra aula a gente falou sobre sobre produtos que bioacumulam. Aí hoje eu tô, não sei porque, gaga. E o microplástico, ele acontece isso, ele bioacumula nesses zooplânctons. E aí, os organismos que consomem esse zooplâncton acabam também acumulando os microplásticos. Então, é a mesma coisa que acontece com o mercúrio, que a gente estudou, com o cobre. E aqui é o que eu falei para vocês, um artigo que fala: cientistas encontram microplástico em tecidos de órgãos humanos. Então, vocês podem ver que são umas partículas bem pequenininhas. Inclusive, algumas são de plásticos que acabam se desmanchando e ficando sacolas mesmo. Qualquer tipo de plástico, né, que vai desmanchando, vai formando esses microplásticos. Só que também já tem produtos que têm o microplástico, a pasta de dente mesmo, aquela esfoliante, aqueles esfoliantes que a gente usa para pele, sabonete com esfoliante, tudo é microplástico que tem ali, que acaba indo, quando tu escova o dente, acaba indo para a água, né? Indo para o esgoto, acaba depois indo, continuando na água. E é realmente um problema bem, bem grave, que a gente não tem uma solução ainda. E aí é importante, né? Qualquer coisa que a gente consiga fazer para evitar, tipo, levar a sacolinha, uma eco bag para o supermercado, pelo menos uma vez que tu leve, é uma sacola a menos, né? Separar o lixo, né? Evitar de usar canudinho, coisas tipo plástico que não seja necessário. Então, que dá pra, eu sei que é bem difícil, porque não tem como a gente viver sem o plástico, né? Eu tô olhando aqui na minha volta, nossa, tem plástico em tudo, sabe? E nossos eletroeletrônicos, nossa casa, tudo tem plástico, né? Então, qualquer coisa que a gente consiga fazer é muito importante, né? Aqui o professor Daniel está falando, né? Muitas sacolas, né? Em apenas uma ida no super. Então, eu sei que não é sempre que a gente lembra, eu, inclusive, ando sempre com a minha no carro, mas às vezes acabo esquecendo. Mas quando a gente puder fazer, vamos fazer a nossa parte, né? Outra coisa que não costuma, não achei nenhuma questão ainda no Enem com espécie exótica invasora. Mas por que eu trouxe essa questão dessa vez? Porque, por causa das sementes aquelas que vieram da Ásia, sabe? Vocês estão sabendo, né? Aquelas sementes misteriosas que os chineses e outros países asiáticos estão enviando para o mundo inteiro, não só para o Brasil. E aí ficou um mistério, né? Por quê? O que aconteceu? Por que eles mandaram essas sementes? Qual o objetivo? Que sementes são essas? Então a gente vai falar um pouco sobre por que
susto, por medo de também poder ser uma espécie exótica invasora ou ser alguma sementes contaminada com algum fungo, alguma doença, alguma bactéria que não tivesse aqui. Mas, enfim, vamos falar das espécies exóticas invasoras. Então, o que é uma espécie nativa? Uma espécie nativa é uma espécie que ela evoluiu naquele ambiente. Por exemplo, a araucária. Né? A araucária ela é uma espécie nativa da região dos Campos de Cima da Serra, por exemplo. Né? Ela é uma espécie de serra. Aí o que acontece? Essa é uma espécie autóctone, que a gente fala. E uma espécie exótica é uma espécie que ela não é nativa daquela região. É o caso do pinus, por exemplo. O pinus, ele não é originário daqui, o eucalipto. O eucalipto veio da Austrália. Então, só que já tem tanto eucalipto aqui, porque a gente pensa até que é nativo, né? Que é. Só que não, foi trazido e ele se adaptou bem e segue a vida dele aqui. E espécies exóticas invasoras são aquelas que foram trazidas de um outro lugar e elas competem, elas têm mecanismos que acabam se beneficiando de alguma forma, sendo mais fortes do que as espécies nativas, e elas acabam competindo e ganhando na competição. Ganhando, né? Mas elas acabam tomando conta desses espaços. É o caso, por exemplo, do pinus. O pinus, ele tem substâncias alelopáticas e ele acaba inibindo a germinação e o crescimento de outras espécies que são nativas da região, que não foram adaptadas, não conseguem concorrer com ele. Então, ele vai tomando conta e acabando com essas outras espécies. Isso é uma espécie exótica invasora. E quais são as características, então, das espécies exóticas invasoras? Então, elas caracterizam por apresentar uma reprodução bem rápida, né? Elas não têm predadores naturais, então isso acaba fazendo com que elas reproduzem rápido. Não tem ninguém para comer elas. Então, assim, a população vai aumentando muito rapidamente. Elas competem, né, como a gente já falou, com as espécies nativas. Além disso, o que pode acontecer? Essas espécies, elas podem vir com doenças, com vírus, com bactérias, que as espécies que evoluíram naquele ambiente não têm imunidade para se defender, elas não conseguem se defender das doenças que essas espécies exóticas invasoras podem estar trazendo. Além disso, elas, na maioria das vezes, causam prejuízos econômicos. E é aí que a população, né, de uma forma geral, presta mais atenção quando acarreta em prejuízos econômicos, como é o caso do javali. O javali é uma espécie invasora, agora aqui no Brasil, né? E ele acaba devastando com lavouras de milho, de soja. Então, por isso que tem uma preocupação agora com o javali. Mas tem inúmeras outras espécies que são invasoras. Aqui eu trouxe alguns exemplos, vou falar mais rapidamente, né? Só para vocês terem noção de como que elas acabam chegando no ambiente, né? Num lugar onde elas não são espécies nativas. Então, a rã-touro, né? A rã-touro é uma espécie que foi introduzida no Brasil, ela é dos Estados Unidos, e ela começou a vir para o Brasil, começaram a trazer ela por causa da carne, né? Para o consumo de carne exótica, de rã. E aí acabou, como é uma rã, né? Difícil de manter no cativeiro, elas acabaram saindo dos criadouros e hoje está espalhada por tudo que é lugar, né? E ela compete com os anfíbios nativos da região e acaba muitos anfíbios que
que já têm uma fragilidade, né, acabam, e já tem poucos indivíduos, muitas vezes acaba levando até a extinção. O javali, como eu já falei, ele também foi trazido para o Brasil por causa da carne exótica, tanto para criação, e também tem alguns artigos que falam que ele foi trazido para caça mesmo, né, que os europeus têm muito hábito de caçar, então quando vieram para o Brasil, acabaram trazendo para soltar para caçar, que é o caso da lebre também. Mas também os cativeiros, ele foi criado em cativeiro e acabou fugindo, porque também ele é bem agressivo, assim, difícil de manter preso. E ele, o que acontece? Ele acaba devorando, como eu falei, as lavouras. Além disso, ele compete muito com os catetos, né, que são os porcos nativos aqui do Brasil. E ele prejudica muito a regeneração natural das florestas. Aí lembra que eu falei que tem que a gente estudou na aula retrasada, acho que foi, da sucessão ecológica, todo aquele processo. E a regeneração, quando morre uma árvore velha, nasce outra árvore jovem, ele acaba prejudicando muito essa regeneração da floresta. O mexilhão dourado também é outra invasora que está sendo bastante falada, que veio da Ásia. Ele acabou parando aqui no Brasil, ele entope todos os canos de instalações de hidrelétricas, de navios. Se vocês tiverem afim, depois vocês pesquisem mexilhão dourado. E aí vocês vão ver, eles ficam amontoados assim, entope todos os canos e acabou vindo naquela água que se tem no lastro do navio, que é a parte que controla o navio não afundar e se manter o equilíbrio, né, assim, em cima da água, manter na posição correta, a água de lastro, e aí manter ele flutuando. E aí foi assim que veio o mexilhão dourado. E aqui o capim-anone também, ó, foi uma pastagem que é uma invasora importante aqui no Rio Grande do Sul, e ele foi trazido também para fazer pastagem mesmo, veio por um agricultor, inclusive de sobrenome Anone, né, Ernesto Anone, nos anos 50, ele foi para a África, ele, que pasto bom, isso vai resistir a geada e tal, trouxe para cá, plantou, e hoje é uma pastagem que não tem muito nutriente, acaba com os dentes do gado e está espalhada nos nossos campos aqui do Pampa, tomando conta. Assim. Outro peixe que já foi visto aqui no Brasil, que é um invasor bem de importância, né? É o peixe-leão. Ele é muito bonito, mas ele é um peixe que não tem predador natural. Aqui, ele é do Índico e do Pacífico, e ele invadiu o sul dos Estados Unidos, já o Caribe, e se tornou uma praga lá, porque ele não tem predador. Ele, inclusive, acho que ele é venenoso, ele tem uma peçonha lá. Já foi visto, uma peçonha não, um veneno. E ele já foi visto no Brasil algumas vezes. E ele é uma praga por não ter predador, né? E o pinus, que eu já falei para vocês, que é a invasora mais comum aqui no sul do Brasil. Então, como eu falei para vocês, o motivo que eu falei sobre isso são essas notícias que a gente teve, né, sobre essas sementes misteriosas vindas da Ásia, né, que não se sabe o motivo pelo qual, pode ser uma estratégia de marketing, eu já andei lendo, só para pegar dados de entrega, e, enfim, marketing, mas não se sabe o porquê que veio essas sementes, né? Então, foi para o Ministério da Agricultura, para vários laboratórios, né, de pesquisa para tentar entender, ver se tem alguma doença, se tem algum vírus, se tem alguma coisa, alguma bactéria, algum fungo nessas sementes, mas não são sementes, a princípio, a maioria delas são sementes conhecidas, algumas não tanto, mas algumas que eu andei vendo agora nos últimos dias são sementes de plantas já que existem no Brasil. Mas qualquer coisa, se falarem sobre espécies exóticas, invasoras, vocês já estão sabendo.
Bom, eu só vou falar o que é o termo desertos verdes. Eu acho que vocês já devem ter ouvido também na aula de geografia, já devem ter falado. Então, quando falam, aquela área ali ela foi reflorestada, então tem que prestar atenção, porque simplesmente lá plantar um monte de árvore não significa reflorestar, né? Então, os desertos verdes, eles são chamados de desertos porque são monoculturas de árvores, né, em grande extensão de terra. Então, como nessa imagem aqui de baixo, ó, vocês podem ver, é uma floresta. Só que é uma floresta, é um deserto verde, porque é uma floresta de uma única espécie. Uma floresta de uma única espécie não existe, né? Porque cadê toda a biodiversidade que tem na floresta? Então, aqui não é apenas uma monocultura de árvores. Então, não podem chamar de reflorestamento, né? E essas plantações, então, são normalmente de eucalipto, de pino, de acácia, e são para a produção de celulose mesmo. E não tem biodiversidade nenhuma ali, né? Porque não tem a base da cadeia alimentar. Então, são pouquíssimas as espécies que vão sobreviver aí no meio dessas áreas. Outro termo que eu já vi numa questão, coloquei porque eu vi numa questão do Enem, é o controle biológico. O que é o controle biológico? O controle biológico é uma técnica, então, que ela utiliza meios naturais, ou seja, outros organismos vivos, para diminuir a população de um outro organismo que é considerado praga. Aqui, por exemplo, eu coloquei uma imagem dos pulgões nas plantas, né? E a utilização de joaninha, que a joaninha ela é fofinha, bonitinha, mas ela é um predador voraz. Então, ela acaba comendo, né, essas pulgões, esses pulgões. E aí, por quê? Por que utilizar esse controle biológico? Porque com o controle biológico, a ideia é diminuir o uso de inseticidas. Então, os mais usados, assim como controle biológico, já existem, inclusive, biofábricas produzindo essas espécies para controle biológico e comercializando. Os mais utilizados são fungos e parasitoides, que são parasitoides específicos de algumas espécies. Por exemplo, tem lagartas que atacam o milho, um exemplo. E eles descobriram qual o parasitoide que vai lá e parasita essa lagarta até e come ela, né? Acaba devorando ela por dentro e acaba matando ela. Então, a diferença também de não sei se isso é importante, mas vou falar igual, porque parasito, ele não mata o seu hospedeiro, e o parasitoide, ele mata o hospedeiro. Então, o parasitoide, ele é utilizado para o controle biológico. Bom, também vi que vocês assistiram já uma aula de geografia falando sobre o efeito estufa, mas aí já tinha montado a nossa aula aqui. Não custa dar uma olhadinha de novo, porque é um tema que normalmente vem, né, no Enem, está relacionado, né, à geografia, à ecologia. Então, vocês sabem, né, que o efeito estufa, ele é um processo que ocorre de forma natural, né, no nosso planeta. Por que chama efeito estufa? Porque é a mesma coisa que tu colocar plantas dentro da estufa, né? O que acontece ali? O calor que é maior dentro daquela estufa. Não sei se vocês já entraram dentro de uma estufa, né? Quando tem sol, assim, é bem quente. A mesma coisa que vocês deixar o carro no sol, todo fechado, e aí depois vocês entrarem no carro. Tá muito mais quente do que fora, né? Então, porque o calor ele foi preso ali dentro. Então, o efeito estufa, ele é um processo natural que ocorre na Terra. Sempre ocorre o efeito estufa. Por quê? Porque tem gases aqui na volta da atmosfera, né? E esses gases, os principais é vapor d'água, dióxido de carbono, metano. E
o que acontece? Esses gases, eles prendem o calor que entra do Sol. Então, esse calor que vem do Sol, a radiação do Sol, ela não é calor ainda, mas ela vem em forma de radiação, e parte dela é refletida de volta, né? Por causa das geleiras, e outra parte é absorvida. Então, 30% é refletida de volta para o espaço, e em torno de 70% ela é absorvida pelo planeta, fica aqui na nossa atmosfera. E aí o que acontece? Bom, ela se transforma em calor e volta para a camada superficial da atmosfera. Parte dela, novamente, é refletida sai da atmosfera, né? E parte volta para fica retida dentro da atmosfera, volta para a volta do planeta. Por isso que forma essa estufa de calor aqui, que é essencial para a sobrevivência, para a vida aqui na Terra. Porque se não tivesse esses gases fazendo esse efeito estufa, né, formando essa estufa, o planeta ele teria uma temperatura de menos 17 graus. Então, é essencial a presença desses gases. Só que o que acontece, então? O que é o aquecimento global? O problema que está acontecendo é que, principalmente depois da Revolução Industrial, a quantidade desses gases na atmosfera aumentou significativamente. Então, por exemplo, o petróleo, ele estava lá, né? Lá no meio do nosso, lá escondidinho no meio da terra, né? E a gente foi lá e tirou e acabou liberando todo esse carbono para a atmosfera. Então, o petróleo, os combustíveis à base de petróleo são um dos principais, é o principal poluente, né? Mas também a criação de gado, por exemplo, acaba tanto as fezes do gado, como os restos de couro e ossos, e como a própria respiração também, tudo acaba aumentando a quantidade de gás na atmosfera e acaba engrossando essa camada, né? E fazendo com que, impedindo que a quantidade certa de radiação saia da atmosfera. Então está ficando cada vez mais quente no planeta Terra. Bom, aqui tem um gráfico que mostra. Naquele outro também já tinha um. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas coloquem em tela cheia, que dá para ver aqui, ó, 8.000 anos antes de Cristo até os anos 2050, estava a produção baixa. Depois disso começou a aumentar significativamente. Mas no próximo slide, esse aqui, que vocês podem ver que começa em 400.000 anos, né? Então, vocês podem ver que, claro, variou um pouco, mas nunca subiu tanto como a partir de 1950, né? Então, a partir da Revolução Industrial, em 1800, a partir daí começou a se produzir mais e mais gás carbônico, e cada vez foi maior, está sendo maior o aquecimento, o efeito estufa está aumentando, o aquecimento está aumentando em consequência desse aumento na produção de gases na atmosfera, da liberação de gases para a atmosfera. Então, as causas principais desse aquecimento global, então, é a agricultura, né? A preparação da terra, o plantio, a aplicação de fertilizantes, a pecuária, como a gente já falou, né? O tratamento dos dejetos dos animais, e o transporte, né? Por causa dos combustíveis fósseis, o tratamento do lixo,
de todos os resíduos sólidos, o desmatamento das florestas. Lembra que a gente falou na aula passada? Quando tu desmata, o que acontece? Que acaba liberando o gás carbônico, né? O carbono que a árvore acumulou durante toda a vida dela, quando tu derruba uma árvore, todo aquele carbono é liberado para a atmosfera. Então, o desmatamento é uma importante causa do efeito estufa, do aquecimento global, do aumento do efeito estufa, aquecimento global. As indústrias, né, o processo de produção de metais, de alumínio, ferro, aço. E quais são as consequências, então, desse aquecimento global, né? Então, a ocorrência de eventos catastróficos climáticos, né, extremos, como as enchentes, que a gente vê cada vez mais frequentemente, né, tempestades, furacões, ou outros lugares muito secos, que não chove nunca. Isso impacta também na saúde, no bem-estar da população, né, porque o aumento da temperatura também acaba nos causando muito mal-estar, não só para nós, mas para todas as outras espécies, toda a biodiversidade. Tem espécies que não toleram, que precisam ter uma tolerância a certa temperatura, né? E no que passa daquela temperatura, as espécies acabam não resistindo. Então, alterações na disponibilidade de recursos hídricos, né? Então, as geleiras, que é um reservatório de água doce, estão derretendo, né? E com isso também tem a elevação do nível do mar, porque essas geleiras elas estão derretendo, é água doce e ela está indo para o oceano, água salgada, e com isso também aumenta o nível do mar, né? Essa perda da cobertura de gelo, né? Inclusive quantas espécies que a gente está perdendo que vivem exclusivamente lá. Além disso, tem algumas doenças, alguns micro-organismos que ficaram presos naquelas geleiras. E no momento em que essas geleiras derretem, esses micro-organismos estão sendo liberados, né, de volta para o ambiente. Então, tem muita coisa que a gente nem sabe ainda o que pode acontecer, né? E todo o processo todos esses processos vão acabam gerando essas mudanças no ecossistema e extinção de muitas espécies. E o processo de desertificação, que a gente também falou na aula passada, lembra? Porque quanto mais quente as zonas áridas, semiáridas, então, quando são desmatadas, a tendência é a desertificação, né? E a interferência na nossa produção agrícola, né? Completamente afetada. Outro assunto que também está relacionado a eventos que estão relacionados a ações antrópicas são as chuvas ácidas, né? Então, a chuva, ela já é ácida de forma natural. Só que o que acontece? Quando os gases são liberados na atmosfera, como, por exemplo, os óxidos de nitrogênio e o de enxofre, eles acabam sendo liberados pelas indústrias, pela queima de combustíveis. Eles são liberados para a atmosfera, então, e esses gases também são transportados lá para cima, e esses gases eles têm uma afinidade e se combinam, então, com o H2O, né, com a chuva, e eles acabam voltando para o ambiente junto com essas moléculas de água. Então, a chuva se torna ácida. E essa chuva ácida, ela acaba também prejudicando as plantas, né, poluindo o solo e contaminando as correntes, as fontes de água, né? Então, coloquei até aqui uma chadezinha. Pai, o que são chuvas ácidas? Aí o pai e a criança, né, andando já só todo afetado pela acidez. Então, outro assunto que é
de relevância na atualidade, né, é a acidificação dos oceanos. Então, como que acontece esse processo de acidificação dos oceanos? A acidificação dos oceanos também está ligado ao CO2. Então, o que acontece? A mesma coisa, né? O desmatamento, o uso de combustíveis fósseis, eles acabam lançando esse carbono na atmosfera, e aí onde ele acaba sendo acaba reagindo, né, com a água no mar, e aí ele acaba aqui. E aí, quando ele acaba entrando para a água, formando o ácido carbônico, né? Quando ele reage com... Então, o ácido carbônico reage com a água e aí ele libera os átomos de hidrogênio na água. E esses átomos de hidrogênio na água, eles acabam acidificando o oceano. Além disso, o bicarbonato, ele acaba tendo uma reação com o bicarbonato de cálcio, que forma as conchas e os corais, e acaba acaba deteriorando, né? Eles acabam morrendo, se desmanchando por causa dessa acidificação no oceano. Outro assunto que ano passado foi bem grave, assim, sempre existe esse problema, né? Mas ano passado no Brasil teve um acidente muito feio, muito grave, talvez um dos piores acidentes com petróleo aqui na nossa costa, né? Eu não sei se vocês lembram, que foi aquele derramamento misterioso, aquela mancha que apareceu nas praias do Nordeste. Então, sempre que um lugar é escolhido para exploração de petróleo, por que os ambientalistas estão sempre, não pode, tem que fazer um estudo? Porque aquele local está sempre ameaçado, porque é um cano que rompa, um pequeno vazamento já causa uma catástrofe, né? Porque o petróleo, ele forma uma camada, assim, difícil de gruda na areia, cola nas penas das aves aquáticas. Aqui tem uma imagem, né, triste de ver. Aqui é uma criança, também não sei se vocês viram essa imagem, ficava passando no ano passado muito, das crianças limpando, né, ajudando, todo mundo tentando ajudar a limpar a praia. Eu tive um congresso no ano passado em Sergipe, e, nossa, gente, é muito triste, assim, muito triste mesmo, porque eles não paravam de trabalhar limpando as praias, sabe, limpando, mas tu via ali aquelas manchas, é muito difícil, sabe, a areia toda coberta, e aí vai formando pequenas gotículas, assim, e aquilo onde tu pisa, gruda, não sai, tu fica pensando, né, todos os animais que acabam encostando, ingerindo, enfim, é muito triste. E além disso tudo, tem toda a questão também social, né, porque tem muitas pessoas que vivem ali do turismo, na praia, né, que vivem da pesca, que vivem... As cidades lá no Nordeste estão muito relacionadas ao turismo, então esse derramamento prejudicou muito toda a fauna, a flora e as pessoas, né, a sociedade. Então, essa camada de petróleo que fica em cima da água, ela acaba impedindo, né, as trocas gasosas e atrapalhando o processo de fotossíntese. Ela impede a locomoção das aves, dos mamíferos, dos peixes, né? Os peixes acabam morrendo por asfixia. E o pior ainda é quando atinge
locais de mangue, né, que é onde é o berço da vida marinha, né, é onde as espécies, grande parte das espécies se reproduzem. Então, quando atinge os manguezais, aí a catástrofe se torna maior ainda. Aqui eu coloquei um histórico, né, breve histórico de desde agosto, né, final de agosto, que começou que viram as primeiras manchas, né, de óleo, e até agora, agosto de 2020, ainda não tinham achado o responsável, apenas se suspeita que como que aconteceu, mas até hoje não se sabe, não se achou o responsável, não se responsabilizou ninguém por esse terrível acidente, né? Ou se é que se pode falar acidente, né? Bom, o tema que tem tomado conta dos noticiários agora esse ano, então, são as queimadas no Pantanal. Então, bom, você já deve também ter visto alguma coisa sobre isso em geografia, né? Então, as queimadas, elas são uma prática utilizada pelos agricultores, né? Eles vão lá e queimam a vegetação porque eles querem utilizar aquela cinza como fertilizante e para limpar os campos, para nascer pastagem nova. Isso daí é utilizado por grandes agricultores, por pequenos agricultores, por comunidades indígenas. Então, eles costumam fazer isso. É um costume que eles têm nessa região de fazer queimadas. Só que o que acontece? Esse ano está muito seco, chovendo praticamente nada naquela região. Então, essas queimadas, então, quando o INPE fala, existe focos de incêndio, essas queimadas, elas perdem o controle. Não que seja todas as queimadas aconteceram porque agricultores colocaram fogo nas suas propriedades. Mas, com certeza, grande parte delas, sim. Algumas ocorrem de forma natural, né? Acaba, devido a muita seca, muito calor, acaba formando algum foco de incêndio, mas grande parte delas, sim, são por causa das queimadas, né? Então, o INPE, né, e outros satélites e outras organizações que monitoram, né, as queimadas, conseguem visualizar onde estão esses focos, e à medida que eles crescem, né, eles veem a necessidade ou não de combater esse incêndio. Então, os focos de incêndio esse ano aumentaram muito. A gente sabe que também existe talvez uma flexibilização, né, na política, né, e tal. Mas, bom, não vamos entrar nesse assunto. Mas o que acontece? Aí acaba ocorrendo os incêndios florestais, que é a perda do controle dessas queimadas, né? E aí, quando ocorre essa perda, essa perda de controle, a vegetação acaba indo, toda a floresta toda, queimando. Então, aqui é um gráfico que traz, né, os focos de incêndio no Pantanal desde 98 até 2020. Então, não tem como negar, né, que 2020 é um ano bastante triste, né? Porque aumentou muito os focos de incêndio e as queimadas, a perda da biodiversidade. Depois a gente vai ter aula, né? Agora, as próximas aulas com a professora Dominique vai ser sobre os biomas, aí vamos falar sobre a importância, né, do bioma Pantanal. E a gente vai ver como as perdas que a gente está tendo, assim, não vai ser uma coisa que a gente consegue recuperar tão rápido, porque foi muito significativa. Muitas espécies que são endêmicas daquela região, muitas espécies que precisam dali para reprodução, muitas espécies que vivem só ali. Então, bom, vocês viram todas as cenas, né, de animais morrendo e
é muito, muito impactante, né? Então, a gente precisa notar que realmente 2020 aumentou muito os focos de incêndio naquela região do Pantanal. Então, quais são as consequências disso? Então, como a gente falou, a redução da biodiversidade, né, tanto de flora como de fauna. Lembra que na outra aula a gente falou do empobrecimento do solo? Quando tu queima, tu acaba queimando também toda a vida que tem naquele solo. Então, essas técnicas de queima, elas são muito questionadas, né? Principalmente por quem trabalha com agroecologia, e são muito questionadas, porque tu não está queimando só a matéria orgânica que está ali em cima, só aquela vegetação, tu não está tirando, tu está queimando todos os micro-organismos, todos os organismos que estão na Terra, que dão vida para a Terra, né? Então, isso é bastante questionado. Então, aquele solo acaba sofrendo um empobrecimento. Além disso, abre caminho para quê? Para as espécies exóticas invasoras. Essas espécies exóticas invasoras, elas têm, como eu falei, facilidade na reprodução, elas têm, elas se adaptam muito facilmente a qualquer ambiente. Então, quando tu queima uma área e acaba tirando todas as outras espécies ali, é uma alegria para elas, né? Vamos invadir, né? Vamos tomar conta que não tem dono. Então, as espécies endêmicas que são dali mesmo, que evoluíram, como a gente viu lá no início da outra aula, que a gente viu sobre o processo natural de... Ai, gente, hoje eu tô péssima. De sucessão ecológica, não ocorre, foi tudo perdido, que levou anos e anos, né, para se formar aquela mata perfeita ali em equilíbrio. Então, foi destruída. Então, as espécies que vão entrar ali não vão ser as mesmas, né? Lembra que a gente falou sobre o banco de sementes que tem no solo? Algumas vão voltar, outras não vão, né? Então, outra coisa é o que a gente já tratou também, diminuição do número de árvores, essas árvores que estão lá, que armazenaram carbono durante todos esses anos, né? Todo esse carbono, essas árvores foram queimadas, esse carbono foi liberado para a atmosfera na forma de poluição. Outro tema que eu vi que todas as provas que eu olhei cai a agricultura, né? Também é um tema diretamente ligado à geografia, assim, mas eu vou falar um pouquinho por cima, porque eu trabalho com sistemas agroflorestais e eu achei uma questão de agroflorestas e que legal, ele cobra agroflorestas, achei muito legal. Então, assim, os modelos de agricultura, tu pode depende como tu vai subdividir eles, né? Tu pode falar a agricultura tradicional e a agricultura agroecológica. A agroecológica é aquela que tem práticas ecologicamente mais corretas, né? E a agricultura tradicional, teoricamente, foca mais só na produção mesmo, né? E usa as tecnologias que estão disponíveis hoje no mercado. Mas também a gente pode falar que existe uma divisão relacionando a, por exemplo, a tamanho, por exemplo, tem as agriculturas, os latifúndios, né? Grandes produções, uma única empresa, um único proprietário com uma enorme quantidade de terra. Tem a agricultura tradicional, aí no caso vai ser onde estão a agricultura familiar, os minifúndios, as policulturas, a agricultura de subsistência, os indígenas, os quilombolas, etc. Então, a agricultura moderna, ela tem uma alta produtividade e envolve também
grandes investimentos de capital, né? É o agronegócio que a gente fala, né? Hoje, uma empresa ou algumas empresas têm uma enorme quantidade de terras e foca a produção em determinada coisa e não é mais aquela agricultura tradicional, familiar, né? E, bom, esses outros aqui, eu peguei essa apresentação porque eu achei bonitinho, mas aterramento, depois você pode olhar, a plantação também, mas a rotação de culturas, então por que é importante a utilização e a rotação de culturas? Não é plantar todo ano a mesma coisa, todo ano a mesma coisa, então a rotação de culturas é um ano tu planta naquela área milho, na outra tu vai plantar feijão, na outra tu vai plantar, sei lá, aveia, não sei. E aí isso se dá, tu pode fazer como tá aqui, ó, uma plantação aqui, aí depois tu muda, né? Segundo ano diferente do primeiro e o terceiro diferente do segundo. Isso é porque cada planta, cada tipo de cultivo vai fornecer, assim como vai absorver diferentes nutrientes para o solo e do solo. Então, a ideia é essa, não, e também tem um modelo diferente de cultivo, né? Uma tu precisa virar o solo, outra tu pode fazer o plantio direto. Então, é para não manter os mesmos nutrientes, né? Sempre, e para tentar minimizar a adubação, usar menos adubo, insumo orgânico, insumo químico. Então, a agricultura familiar, ela se caracteriza por de acordo, tem também questionado, né, o conceito de agricultura familiar, mas vamos pela legislação, que são unidades de produção agrícola que tem até 4 módulos fiscais, né? Que aí cada módulo fiscal vai variar dependendo da região do país, né? E que a família trabalha naquela propriedade, naquela unidade de produção. E os sistemas agroflorestais, que foi a questão que caiu, falava sobre isso, né? Por que o sistema, o que é o sistema agroflorestal? Qual é a ideia? Eu vou falar basicamente assim: a ideia é plantar árvores e produtos de uso agrícola. Então, tudo junto, tudo no mesmo espaço. E variar. Então, a ideia básica da agrofloresta é ser uma agrofloresta biodiversa. Então, não é simplesmente ir lá plantar eucalipto e soja e dizer que é uma agrofloresta porque tem árvore e tem produto agrícola. Tem gente que chama, e alguns livros até chamam, mas a ideia mesmo da agrofloresta é ter biodiversidade. Por quê? Por aquilo que a gente falou, pelas trocas, porque uma planta vai dando suporte para a outra crescer, para a outra se desenvolver. Uma tem um nutriente, a outra tem outro. Tu coloca, por exemplo, banana, açaí, um vai servindo tem um nutriente que não tem na outra. Então, a ideia é imitar o que acontece na floresta, porque na floresta não existe uma única espécie, foi aquilo que eu falei, não plantar só eucalipto não é floresta, né? Então, a ideia no sistema agroflorestal é isso, é utilizar as podas, né? Se pode podar, sim, se pode podar as árvores para usar a própria biomassa. Então, é diminuir os insumos, tentar não usar, né? Insumo de fora, não precisar colocar adubo químico e também com isso, não sendo uma monocultura, tu diminui a incidência de pragas agrícolas. Então, é um sistema que está sendo estudado ainda, tem muita pesquisa para se fazer sobre isso, mas a base é isso, né? Então, é trazer a floresta para dentro da propriedade rural, é tentar plantar, ter diversidade, várias espécies, árvores e produção agrícola. Então, as árvores, sim, pode-se ter árvores frutíferas, pode comercializar os frutos e tudo, mas a ideia é essa, né? Misturar tudo para trazer mais vida para o solo.
Aqui a professora Domi, eu já tinha montado a aula, ela me falou que eu não tinha falado na aula passada, que a gente falou lá sobre o desmatamento da Amazônia e tudo, né? Eu não tinha falado do arco do desmatamento, né? O arco do desmatamento, então, ele é chamado assim porque as regiões que sofrem mais desmatamento no Brasil estão localizadas nessa região aqui, que forma um arco, né? Então, por isso que se fala o arco do desmatamento. E aí eu coloquei aqui que esse território ele vai do oeste do Maranhão ao sul do Pará. Então, agora está surgindo novas cidades, né, aumentando esse arco, está modificando um pouco esse arco, de acordo com as últimas notícias que se tem, porque outras cidades que não desmatavam tanto agora estão aumentando o desmatamento. Então, esse arco, desde 2019 até 2020, ele está sofrendo algumas alterações, né? Se modificando um pouco. Então, quais são as consequências, né, desse desmatamento? Então, a degradação do arco, né, e a perda da biodiversidade, quando se retira a vegetação, não está retirando apenas a vegetação, mas tu acaba destruindo o hábitat de diversas outras espécies que, como a gente já viu, né, tudo um ciclo, uma depende da outra, uma coisa está ligada à outra, e acaba levando à extinção diversas espécies. Além disso, a erosão, como também a gente já falou, retira a árvore, aquele solo vai acabar desertificando, né? Acaba a água da chuva vai levando, vai sofrendo processo de lixiviação, que a gente também viu na aula passada, né? Além disso, mudanças no clima, por causa também do que a gente já falou, inclusive hoje, né? Derruba a árvore, acaba liberando aquele carbono para a atmosfera, isso intensifica o efeito estufa, acaba também afetando o controle no regime de chuvas. Lembra que a gente falou dos rios voadores, né, na aula passada? Então, a gente já sabe que desmatando a Amazônia, o Sudeste acaba ficando sem água. Além disso, outra consequência, né, óbvia, é o impacto social, né? Existem comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, outros povos que vivem, né, se utilizando das florestas, né, se beneficiando das florestas. Eles querem a floresta de pé, viva, não para agradar meia dúzia de gente que quer derrubar e plantar ou criar gado, ou enfim, fazer sei lá o quê. Bom, e aqui eu coloquei, não vai dar tempo que já passou da hora, mas eu coloquei uns exercícios, aí vocês fazem print aí se vocês quiserem, ó. 73, faz print, vou passar para outra. 70, dá um print aí. Outra questão do Enem 2016. Outra aí, ó, questão 2018. Outra questão aí, 2016. E é isso aí, gente. Ai, desculpa que hoje eu estava meio nervosa, mas, enfim. Obrigada. E na próxima aula, vocês não percam que vai ser aula de biomas com a professora Dominique. E muito obrigada. Até a próxima aula que eu vou estar de montar. Boa noite.